Pronto, gente. Então só por... Cuidado, meu senhor. Cuidado, meu senhor. Então só por oficialização, né? Como a gente sempre faz. Então a partir de agora a gente tá gravando aí para posteriormente vocês acessarem, beleza? Então a gente vai responder logo essa primeira questão que vocês pediram para a gente começar revisando, porque pelo menos ficam com essa gravação, né, de resolução. Então a gente vai usar aí o critério do consumo máximo provável para fazer esse dimensionamento aí, né? O diâmetro desse ramal predial de abastecimento, né, considerando um edifício aí, um edifício de padrão médio, tá? Com 4 andares. Aí tem a particularidade quando a gente for calcular o consumo diário, que aí a gente vê essa questão dessas particularidades, né? São 4 andares que possuem 4 apartamentos por andar, com 2 quartos cada um, e aí 3 andares que vão ter 2 apartamentos que possuem 3 quartos sociais e um de serviço. Então vamos lá, nosso primeiro passo. Assim sendo, nosso primeiro passo é calcular o consumo diário, né? E aí, para calcular o consumo diário, a primeira situação da gente é calcular a população, visto que o consumo diário, o CD, vai ser igual a população vezes Qzinho. Então vamos calcular a população, né? A população vai ser o seguinte: para a primeira parte, vamos dividir em 2 partes. A primeira parte da população, nós temos 4 andares que possuem 4 apartamentos por andar. Cada apartamento tem 2 quartos sociais. Cada apartamento tem 2 quartos sociais, vezes, aí vamos na tabela, vem aqui para a tabela para conferir a taxa de ocupação. E aí, ó, prédios e apartamentos, né, independente, prédio e apartamento são 2 pessoas por quarto social e 1 pessoa por quarto de serviço, né? A tabela nos mostra isso. Assim sendo, nessa nossa questãozinha daqui, né, a primeira parte da população são 4 andares com 4 apartamentos. Cada apartamento tem 2 quartos, cada quarto social a gente deve considerar 2 pessoas. Com isso, para essa primeira parte, a nossa população vai ser 4 vezes 4, 16, né? 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64, não é isso? Beleza? Com certeza. 64. Isso é a primeira parte. Aí vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda parte, né? A segunda parte aí vai ter diferente, né? A segunda parte nos diz: nós temos 3 andares que vão ter 2 apartamentos, né? Então são 3 andares vezes 2 apartamentos por andar, que possuem 3 quartos sociais, então vezes 3, vezes 2 pessoas por cada quarto social. E aí ele nos diz também que esses apartamentos possuem 1 quarto de serviço. Então vamos ter 3 andares que possuem 2 apartamentos por andar, vezes 1 quarto de serviço, né? E aí 1 pessoa, né? Por quarto de serviço a gente considera 1 pessoa. Então a segunda parte vai ser serviço. Então, veja, é a mesma quantidade, ó. São 3 andares e 2 apartamentos por andar. Aí vezes 1 quarto de serviço. Entendeu? Vezes 1 pessoa por cada quarto de serviço. Se a gente for botar aqui em letrinha para dizer o que cada coisa representa, quantidade de andares vezes a quantidade de apartamento por andar. Vou botar só AP, tá certo? Vocês entendam que é apartamento por andar, vezes quantidade de quartos, vezes a quantidade de pessoas por quarto.
beleza? Então, em tese, essa multiplicação que a gente está fazendo é isso. A questão que muda aqui é que na primeira situação é vezes 3, porque são 3 quartos sociais. Na segunda é vezes 1, porque é 1/4 de serviço. Aí muda também a quantidade de pessoas consideradas, né? Quarto social a gente considera 2 pessoas, quarto de serviço a gente considera 1 pessoa só. Beleza? Aí em tese, se tivesse uma esse fórmula, A é o quê? se tivesse uma fórmula seria esse, eu vou botar AN, andares, beleza? Se tivesse uma fórmula meio que seria isso, quantidade de andares vezes quantidade de apartamento por andar vezes a quantidade de quartos vezes a quantidade de pessoas. Se tivesse uma fórmula seria isso daí, beleza? Deixa eu dar Deu uma melhorada nesse aí. eu vou dar uma ajeitada, é isso mesmo que eu vou fazer agora. Deixa eu botar aqui, vai tirar o print, né? AN, tá vendo? Como se fosse andares, beleza? Ficou melhor, né? E aí voltando então para o nosso cálculo da população. Vamos lá, 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 3, 18, né? 18 vezes 2, 36, não é isso? 36. Aí embaixo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Pronto, então agora a nossa população geral vai ser essa soma. 64 mais 36, aqui vai dar 100, né? 100 mais 6, 106 pessoas. 106 pessoas é o que a gente vai considerar para calcular o nosso CD. Com isso, a gente vai ter CD igual a 106. Isso, que é a quantidade de pessoas. Isso, vezes o Qzinho. Aí o Qzinho a gente vai lá, a gente viu que na questão está sendo dito que o apartamento é de padrão médio. Vamos ver se isso vai interferir em alguma coisa. A gente vai lá na tabela. Vamos lá na tabela de consumo, né? Pra gente conseguir, ó. Não tem nada a ver, né? Independente. Se é apartamento padrão médio, vai ser 200. Mudaria se fosse só residência, né? Residência padrão médio que muda, ó. Residência de luxo, padrão médio e residência popular. Apartamento só tem 2 classificações. Ou é apartamento, e aí difere se é padrão médio ou mais popular, ou apartamento de luxo, né? Isso. Com isso continua sendo, o consumo da gente vai ser 200, de uma forma geral. Tanto para o quarto de serviço quanto para o apartamento, que a gente tira aqui, ó, quarto de serviço tá com 200 também o consumo diário. Então, neste caso, é uma situação só, então vezes 200, né? Ô professor, esse Q, ele é sempre a quantidade de... Isso aqui o consumo de litros por dia per capita, né? Consumo de então, litros. Q significa o consumo De litros por dia, per capita. de litros por dia. Isso, litros por dia per capita, né? Por pessoa. E essa tabela da gente aqui, beleza? Assim nós temos CD igual a 106 vezes 200. Dá muita água, né? Dá 21.200 litros, tá? É muito, né? É isso mesmo que diz. 21.200. Pronto, isso é o consumo diário, né? Litros. Por dia. Então isso é o consumo diário para esse nosso exemplo, né? Para esse apartamento aí do nosso exemplo, beleza? Então agora tentem agora, né, visto aí o consumo diário, aí agora a gente vai para o diâmetro, né? Diâmetro vai ser igual aí aquela fórmula da raiz, né? Não, desculpa,
vazão mínima primeiro, né? Vazão mínima, né? Então, vazão mínima. O nosso Q mínimo vai ser igual a CD dividido pelo tempo. Então a nossa vazão mínima vai ser igual, consumo diário a gente calculou 21.200, né? 21.200 dividido pelo tempo. Aí o tempo a gente viu que dá quanto? Quanto é que ficou esse tempo? Ficou meio que tabelado. Dá 86.400, não é isso? É, 86.400. 86.400. Positivo. Que é a quantidade de 24 horas em segundos, né? Que a gente quer alimentar por um dia. Então isso aqui é quantidade de segundos de um dia. Com isso, 21.200 dividido por 86.400, a gente vai ter uma vazão mínima de 0,2454. Né? Beleza? Então isso é a vazão, né? Ô, professor. Oi. Esse 86.400, ele veio de onde? Então, é esse tempo aqui, ó. Não é o tempo? Esse tempo é que conta esse cálculo. Não é um dia? O tempo não é um dia? O tempo não é por dia? É. E aí essa vazão mínima não é litros por segundo? Aí você transforma esse tempo aqui. Vai ser 24 horas vezes 60 minutos. Aí vezes 60 para a gente achar em segundos. Vezes 60 segundos. Aí isso aqui dá exatamente o 86.400. Agora tirou a dúvida. Beleza? Que é quantidade de horas do dia. Beleza. Vezes quantidade de minutos por hora. Aí a gente transformou de hora para minuto. Aí a gente multiplica por 60, que é a quantidade de segundos em um minuto, e transforma tudinho em segundos. Aí dá 86.400. Aí vai dar. Beleza? Obrigado. Beleza? Tranquilo. Então a gente teve consumo diário de 21.200 e a gente tem a vazão mínima de 0,2454. E aí a gente quer que a velocidade do sistema seja de 2,5 metros por segundo. Então vamos lá para o diâmetro. Posso mudar a página? Já tirou os prints aí, quem precisar. Ezequiel, que veio dos prints aí. Já? Quem vai... Tá gravando? Tá gravando? Tá sim, filho. Tá. Então vamos pro próximo. Dá para fazer aqui embaixo. Dá para fazer aqui embaixo. Com isso agora. Tá gravando, Bill? Tá sim. Eu tiro posição, Bill. Vamos lá. Então aqui, ó. Diâmetro. Diâmetro igual raiz de 4 vezes essa vazão mínima, né? Dividido por π vezes a velocidade, não é isso? E aí agora já tem todos os elementos para alimentar aí esta formulazinha e calcular esse diâmetro. Com isso nós temos raiz de 4 vezes 0,2454
2, 4, 5, 4, dividir por π vezes 2,5, né? A velocidade. 2,5. Pronto. Ô, professor, Oi. esse é o diâmetro mínimo ou o diâmetro equivalente? Isso é o diâmetro do alimentador, né? A gente está dimensionando é o diâmetro do alimentador. É o barril. Eita, esqueci o nome. Não é o barrilete, não. É o diâmetro de abastecimento. É o que sai do barrilete para alimentar os ramais. Beleza? Bom, feita a continha, a gente vai ter raiz de 0,125. Acharam isso? Quem fez achou essa conta aqui? 125, achou esse valor? 0,8. Isso. E aí a raiz está dando 0,353, né? 353. 3535. E aí isso aqui é em metros, né? Em metro. Quando a gente converte para milímetro, tá dando a necessidade de 350 milímetros lá. Danos 350 milímetros. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter, nesse caso, igual ao exemplo que a gente fez na sala, na aula passada, a gente vai ter que dividir o sistema, né? Então não vai ser só um tubo alimentador, vai ter que ser 3, né? Então aí a gente dividiria o sistema. Mas enfim, a gente precisa desse diâmetro para fazer essa alimentação. Quando a gente vai lá para a tabela, aí a gente vai para os diâmetros comerciais. Então vê só, 3 tubos de 100 ou 3 tubos de 150, né? 3 de 150, cadê? Passa muito, né? Ser 3 de 100. Passa vai muito. faltar um pouquinho, mas Pronto. Então 3 de 100. 3 de 100. Por que a gente não bota assim? 1 de 150 e 2 de 100? Porque não dá. E esse sistema, como é alimentador, tem que ser igual. Tá? Tem que ser igual. A não ser que a gente realmente calcule separado essa divisão, né? Por exemplo, um sistema só para alimentar esses 4 andares que só tem 2 quartos sociais, né? 4 andares com 4 apartamentos por andar, e aí outro sistema para alimentar esses 3 andares que tem quartos com a configuração de quarto de luxo, né? De apartamento de luxo. Aí a gente calculava separado, aí podia ser. Como a gente está calculando uma coisa só, entendeu? Então a gente dimensiona aqui para 3 tubos de 100, pode ser. Então seria 3 alimentadores de 100 milímetros. Diga. tá. Essa questão aí eu entendi dos 100, que é o que chegou mais próximo. Agora, se eu multiplicar 3 vezes 350, seria 3 vezes 350, né? Que é para dar 5, né? Não entendi. Pô, que é para dar 1000. Se o quê? Esse diâmetro aí do cano eu entendi. Sim. Da tubulação. 3 de 100. Agora, eu achava que a minha dúvida é se multiplicava esses 350 vezes 3. Não, isso aqui já é o alimentador para tudo. Aí a gente vai distribuir isso aqui em outras partes. Ao contrário, a gente divide, né? Ah, tá, não, entendi agora. Divide. Porque 3 canos de 100 Dá 300. vai dar 350. Não, dá 300. Vamos dar 300, e aí é 350, entendeu? Aí se fosse 3 de 150, ia dar 450, é muito. Beleza? Ok, matou. Beleza? É que eu tô pegando o problema de Miguel. Nada. A velocidade foi 2,5, foi que pediu lá na questão. Foi, exatamente.
2,5 2,5. foi. Beleza? Positivo. Vamos fazer a próxima agora. Tranquilo que aí pelo menos já atendeu aí ao pedido de vocês, né? De ficar com uma questão dessa resolvida. Beleza? Beleza, tranquilo. Pronto. Para critério, pronto, vou deixar como atividade para vocês fazerem em casa. Faça em casa. Tem como diminuir não, né, professor? Para tirar um print só não, né? Tem sim, deixa eu diminuir o zoom. Só que antes, faça o seguinte. Tá, deixa eu tirar logo, deixa eu diminuir logo, ajustar. Aí, tá ali. Fez? Print. Aí. Então essa aqui agora, utilizando o critério do consumo máximo possível, determine aí o diâmetro do subramal predial em PVC para abastecer aí esse vestiário que tem essa configuração aí, né? Essa sequência aí. Então tentem fazer também, né? Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem e a gente corrige. Pronto, 10 minutinhos para você tentar fazer isso daí, a gente corrige, beleza? Bom, então essa segunda é justamente agora a gente utilizar o critério do consumo máximo possível, né, para determinar aí o subramal de alimentação para um vestiário onde esse subramal vai alimentar em sequência 2 vasos sanitários com válvula, 2 mictórios autoaspirantes, 3 chuveiros e 3 bebedouros, né? Então, primeiro passo tá assim. Então, o primeiro passo é justamente a gente fazer a representação. Então, ó, primeiro a gente vai ter o vaso com válvula, né? Então tá assim, VV. Segundo trecho também alimenta um vaso com válvula. Terceiro trecho aí é um mictório. Vaso, válvula também. Terceiro, não, são 2 vasos com válvula e 2 mictórios, né? Sim, são 2, são 2. Aí o quarto, mictório. Quinto trecho, aí já é chuveiro, né? Sequência de 3 chuveiros. Quinto é chuveiro. Sexto e sétimo. Isso, sequência Três de chuveiros. 3 chuveiros. Por fim, a sequência de 2 bebedouros. Por fim, aqui a sequência de 2. E aí a gente nomeia, né? A, D, D, ok, até aí eu acertei. D e E, F, G e H, deixa eu ver. Isso. E J. Ok. Pronto. Feito isso, a gente sempre começa montando nossa tabelinha do último trecho para o primeiro, né? Começa do último. Isso. IJ, HI, GH, FG, EF até AB. Feito isso, a gente vai agora colocar os diâmetros de alimentação. Aí a gente vai lá para a tabelinha de diâmetro de alimentação. Aí nosso primeiro elemento é o vaso sanitário com válvula. Aí aqui, ó, vaso sanitário com válvula de descarga é 50 milímetros, né? 50 milímetros aqui, ó, nominal 50, vaso com válvula 50. Então a gente vem lá aqui, ó. Ah, não, desculpa, eu fazendo besteira. Ô, professor, tá errado. Primeiro é o bebedouro, né? O IJ e o HI são bebedouros. Então, bebedouros. Bebedouro, a gente vem aqui 15, né? Vem aqui no bebedouro 15. É 15. Aí a gente vai lá e 15. Ok. Então, a sequência de 2 bebedouros. 15. Próximo, GH é chuveiro. Ó. GH é chuveiro.
FG é chuveiro e EF é chuveiro. Então a gente tem a sequência de 3 chuveiros. Já é pra chover. Vamos lá na tabela. Deixa eu ver. 15. Chuveiro Ah, vai olhar a tabela. 15. Chuveiro também é 15. 15. Chuveiro Ok. 15, a gente vai lá e. São 5 15. Aqui ó, 15. 15 e 15. Aí ó. DE e CD. Aí, ó, o trecho DE e o trecho CD alimentam um mictório cada um, né? Então vamos lá, mictório. Mictório alto aspirante, tá aqui, é 25, né? 25. 25. Isso. A gente vai lá e 25 25 e 25. e 25. Ok. BC e AB são vasos sanitários com válvula de descarga. Vamos lá. Vaso sanitário com válvula é 50, né? Que a gente já tinha até visto lá. Então vaso sanitário com válvula 50. Então 50 e 50. Feito isso, a gente vai agora para a equivalência dos diâmetros com 15. Aí é a tabelinha de baixo do material que vocês receberam. Tabelinha dos diâmetros equivalentes. Aí ó, a gente vai ter de 15, de 25 e de 50. De 15 é 1. 25 é 6,2. Aí vamos logo pro de 15. 15 é 1, então 5 uns aqui, ó. 1, onde for 15 a gente coloca 1. Onde for 15 é 1. Beleza. Até aí. 25, aí a gente vai lá na tabelinha. 25, 6,2. É. 6,2. Aqui ó, 6,2. 6,2. 50, a gente vai lá na tabela também, olha lá, ó, 50 é 37,8. Aqui ó, 37,8. 0,8. Isso aí. 37,8. Pronto. Agora vamos fazer a soma, né? Achar aqui a soma das equivalências para definir o diâmetro do trecho, né? Então vamos lá para a soma das equivalências. Sim, primeiro, repete, né? Não tem com quem ele somar. É um. O segundo vai ser o atual mais o anterior. Então aqui 2. O anterior dá 2. Terceiro, o atual, que é 1, mais o anterior, que é 2, 3. Dá 3. Aqui, o quarto é o atual mais o anterior, 4. Aqui, o atual, que é 1, mais o anterior, que é 4, 5. Aí aqui, o atual é 6,2, mais o anterior, que é 5, vai dar 11,2, né? 11,2. Isso. 11,2. Aí aqui o próximo, o atual 6,2 mais o anterior que é 11,2. Isso aqui vai dar 17,4. 17,4. Aí aqui agora o próximo, também o atual, que é o 37,8 mais o anterior que é o 17,4, né? Então aqui ó, o atual 37,8 mais 17,4 tá dando 55,2. 55,2. Por fim, né, o atual, que é o 37,8 mais 55,2, a gente tem 93. Isso aí, acertei. Aí agora a gente vai lá e vai marcando, né, os diâmetros do trecho, né? Os diâmetros do trecho. Então vamos lá, vai lá na tabelinha. Bom, aí aqui ó, o menor que a gente pode utilizar é o de 25, né? O menor é o de 25, né? Então, ó. Professor, aí eu me perdi. O senhor explica de novo, por favor. Esse aí eu me perdi. Então, essa última eu não sei não. Aí quando a gente chega aqui agora, ó, não tem esse diâmetro, né? Então é o menor possível, o menor. Então aqui é diâmetro de 25. Entendi. De 2, a mesma coisa.
Aqui, ó, 25 milímetros. Bom, deixa eu só fazer um ajuste aqui, peraí. Deixa eu só colocar já aqui que o diâmetro é em milímetro aqui. E aí, é só colocar agora os valores realmente. Então aqui, ó, 25, né? 2, a equivalência de 2, a somatória deu 2. A gente vem aqui, tem algum aqui 2, aí tem 2,9, é o que seria mais próximo, mas é 20. 20 não dá, então o menor é 25, então aquela parte 2 também vai ser o de 25, que é o menor possível, né? 25. Eu me enrolei de novo aí, professor, esse deixa. Então, Deu branco. Aí o 3 a gente vai aqui, ó. De novo aí, voltando. Então a gente vem aqui, ó. Aí a gente vai partir agora para o equivalente e ver o diâmetro. O menor que a gente vai poder usar, né, o 25, o menor que a gente vai poder usar, né, o 25. Mas se lá é 2, sim, e aí tem 2,9. Dá 20, o menor que pode usar é 25, então é 25. O menor que a gente pode utilizar para alimentador é 25. Então até 6,2 vai ser 25. Mas não tem 2 aqui embaixo? Sim. Eu entendi, me perdi. O menor diâmetro, o menor diâmetro que a gente pode utilizar para alimentador predial é 25 milímetros. O menor é 25 milímetros. Então, independente, a gente vai olhar aqui. O que tiver ali até 6,2 vai ser 25. Então 1 é 25, 2 é 25, 3 é 25, que é o menor que a gente pode usar é 25. 4 chegou em 6 ainda? 4 chegou em 6? Não, 25. Não, que é 5 chegou em 6? Ainda não, 25 também. Não. Aí agora a gente já tem aqui 11,2. Aí vamos olhar na tabela, 11,2. 11,2. Qual é o próximo? O maior próximo? Aí tá aqui, ó. 17,4. Só que aí tá muito distante, né? Então serve o de 32. Mas vamos botar o de 40. É, mas vamos deixar o maior próximo, que é o mais correto. Então 40, né? 40. Aqui, ó, 40. Aí agora, 17,4. A gente vem cá, 17,4, ó, tem batido certinho, né? 17,4, ó, certinho de 40. Aqui 40. Professor, quer dizer que é o primeiro maior? É, o primeiro maior. Ou é o primeiro maior? Primeiro maior, exatamente. Aí aqui, ó, 55. Vamos lá na tabela. 55 tem? Tem não, né? Aí não, tá 37,65. Então vai pro de 65. 65 é quanto? 60, né? Então ali, ó, 60. Por fim aqui, 93. Vamos lá na tabela. 93 tem? Tem não. Vai ter o 110, né? 75. É, 110,5. Aí aqui, ó, diâmetro de 75. Então aqui, 75. Pronto. Aí a gente já fez o dimensionamento. Aqui, ó, o trecho AB 75 milímetros. Trecho AB 75 milímetro. De B, aí, ó, BC 60, né? BC aqui, ó, 60. Tudo de milímetro. Aí agora, de C até E, né? Ó, CD e DE. Então aqui, ó, CD e DE, a gente tem quanto? 40, né? Aí agora, do restante, ó, EF até IJ, tudo 25, né? Então esse intervalão aqui todinho é 25. Beleza? Professor. Diga. Esse cálculo aqui é para subdimensionar os subramais, né? Sub não. Calma. Subdimensionar não, é para dimensionar. Dimensionar. E aquela outra é para a vazão, né? A vazão, né? O diâmetro do que vai alimentar o ramal, né? Aquela primeira questão. É diferente, né? São processos diferentes, né? Processos diferentes. Os dois são para alimentador. Subramal ou ramal, né? Mas o primeiro da questão anterior foi usando o critério do consumo máximo provável. Essa segunda situação é o consumo máximo possível.
que é possivelmente vamos ter todos os equipamentos funcionando ao mesmo tempo em algum momento. E a situação anterior é que provavelmente isso pode ocorrer, mas não necessariamente vai ocorrer. Tá? Então são os critérios que foram diferentes, tá? Utilizados. Para o critério máximo, para o critério do consumo máximo provável, é aquela questão anterior. A forma de resolver, né? E o critério do consumo máximo possível é a forma de resolver dessa segunda questão, beleza? Veja só, e por dia, e como eu faço para resolver o consumo por dia numa divisão dessa aí, numa subdivisão, né? Que subdivisão? Assim, não tem desse dimensionamento aí, professor. De qual? Esses trechos aí. Porque não tem que ter um consumo diário de acordo com um dimensionamento de 25, tem. Aí você vai 60, aqui, ó. De 40. Aí você vai aqui, você tem que saber o que é a construção. Já foi dito lá que é um ginásio, né? Poliesportivo. Aí você vem aqui, procura se tem. Procura se tem. O que não tem, você chega no que seja mais próximo a isso. Então você vai lá na NBR 5626 e pega essa tabela mais completa e vê lá escola, ginásio, aí ele vai considerar a pessoa e aí vai lhe dar aqui o critério da taxa de ocupação. Você tem que ter essa tabela aqui para poder fazer, independente do que seja a construção, beleza? Beleza, obrigado. Aí você vai calcular essa vazão necessariamente utilizando essa tabelinha que está lá na NBR 5626. E aí vai dizer se é como a gente tá fazendo, a gente fez na questão que a gente fez foi apartamento, aí é por pessoa. E aí, como eu falei também, ó, tem algumas situações que é por área construída. Então você tem que saber em qual se enquadra, né, a situação de ginásio, de quadra poliesportiva. Beleza? Tá lá na tabela. Aí é dessa forma que faz. Falando em reservatórios, então eles têm que ser dimensionados de forma a garantir o abastecimento contínuo e adequado em relação à vazão e pressão, né, de toda a construção, de toda a edificação, assim como o armazenamento de água referente a pelo menos um dia de consumo, tá? Então os reservatórios têm que atender pelo menos a um dia de utilização de água, beleza? Então a gente não dimensiona reservatório para que atenda, por exemplo, a meio-dia. Não, tem que atender pelo menos um dia, né, do consumo diário necessário daquela construção, beleza? E aí pode ser utilizado reservatório pré-fabricado, né? Fabricação em série aí fibra, pré-moldado, enfim, etc. Material que tiver disponível no mercado, ou construído no local, né? Ou moldados em loco. Geralmente em concreto armado, né? Principalmente o reservatório superior. O reservatório inferior, em algumas situações, a gente encontra em alvenaria, né? Mas enfim, eles podem ser pré-moldados, pré-fabricados, né? Ou ser construídos em loco. Beleza? Vamos lá. Sempre que possível, a gente tem que calcular o reservatório, né, com uma reserva, de modo que alimente a edificação, né, por 2 dias e meio a no máximo 3 dias, tá? A no máximo 3 dias de alimentação para a construção. O máximo de 3 dias, porque no máximo de 3 dias, né? É recomendado pela norma que seja no máximo 3 dias, para que a água não fique parada por um período muito longo, né? Para que a água não fique ali parada há muito tempo, beleza? E aí a gente sabe que em construções que o sistema de abastecimento é direto, o reservatório, né, só vai ser acionado quando esse abastecimento direto for cessado, né? A gente diz assim, pronto, quando falta água, né? Uma construção que é alimentada com água da concessionária e falta água, aí é nesse momento que o reservatório vai ser acessado, né? E aí principalmente nessas condições, a água fica muito tempo parada, né? Em condições que tem o abastecimento indireto, ou seja, que vai para o reservatório e do reservatório é distribuído para a edificação toda, então essa rotatividade da água
ela é praticamente contínua, né? Vai chegando e vai abastecendo. E aí, mas enfim, o reservatório, mesmo nesse processo, nesse sistema, mesmo obedecendo essa situação, né, tem que atender a pelo menos um dia, né? Lembra? No mínimo um dia e aí também no máximo 3 dias, beleza? Os reservatórios têm que ser hermeticamente fechados, né? Ele tem que ser fechados e cobertos de modo a não permitir a entrada de luz natural ou de elementos que possam poluir ou contaminar as águas, tá? Então é uma das finalidades também do reservatório garantir, né, a perfeita condição, né, da água que está sendo reservada, né, que está sendo acumulada para o uso, tá? Então por isso fechadinho, né, até para evitar contaminantes para essa água, principalmente de animais, né? Beleza? Então reservatório sempre fechadinho. Deve possibilitar acesso ao seu interior para inspeção e limpeza, né? Bem como a conservação da qualidade da água, tá? Então tem que ter uma forma da gente acessar esse reservatório justamente para fazer as inspeções periódicas, né, de manutenção e bem como a limpeza, né? Beleza? Pronto. Para dimensionarmos aí o reservatório, os reservatórios, nós partimos primeiramente para o cálculo de capacidade do reservatório, né? E é dado aí por essa fórmula, essa formulazinha aí, ó, né? A capacidade do reservatório C res é igual a N vezes CD. O que é N? N é a quantidade de dias que a gente quer que o reservatório atenda aquela edificação, beleza? E aí tem a observação aqui ainda dizendo, tá vendo? No máximo 3 dias e no mínimo quantos dias? No mínimo 1 dia, né? Então o reservatório tem que atender no mínimo 1 dia e no máximo 3, beleza? Um detalhe importante é que aqui o consumo diário é dado em metro cúbico. Então aquele consumo diário, a forma de calcular é o mesmo, a mesma forma de calcular que a gente utilizou para fazer o dimensionamento de água fria. Então a gente calcula lá o consumo diário, só que ali a gente taxou em litros, né? A gente está baixando em litros e aí a gente vai ter que converter para metro cúbico, beleza? E aqui o consumo diário tem que ser em metro cúbico. Bom, e aí sempre vai ser isso, tá? Capacidade do reservatório vai ser igual N, que é a quantidade de dias que a gente precisa, que a gente prevê para que aquele reservatório alimente a edificação, vezes o consumo diário, beleza? Então tomem nota aí dessa formulazinha. E aí o que acontece, né? Quando a gente calcular aí essa capacidade do reservatório, a gente vai dividir, né? A gente vai ter que dividir essa capacidade, né? Essa quantidade de água, né, de reservação, a gente vai ter que dividir entre os dois reservatórios, o inferior e o superior. E a NBR 5626 diz que no sistema de reservação, né, para o abastecimento indireto, ou seja, por bombeamento, 3/5 do consumo diário calculado tem que estar lá no reservatório inferior e 2/5 desse consumo tem que estar no reservatório superior, beleza? Entendido aí? Então quando a gente calcular lá, né, o consumo diário, então no reservatório inferior a gente tem que ter 3/5 do que vai servir para alimentar a edificação e o restante vai estar lá em cima no reservatório superior. Por que isso aqui? Justamente por conta do excesso para diminuir a carga no reservatório superior, né? Por isso que tem essa partição, para não deixar tudo lá no reservatório superior e aí precisar de uma estrutura bem mais reforçada para suportar essa carga toda, né?
Aí a gente divide, tá vendo? A norma sugere essa divisão de 3/5 e 2/5, beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom, Tranquilo, né? Prática. então aqui, ó. Então aqui para reserva técnica de incêndio, né? Reserva técnica de incêndio. Então, ó, temos que acrescentar 20% do total da reserva, né? Total de cálculo que a gente dimensiona, né? Para ser a reservação de água, né? A gente tem que acrescentar 20%, né? Naquele total, ou conforme determinação do Corpo de Bombeiros da região, do Corpo de Bombeiro local. Então a gente tem que acrescentar 20%, que vai ser a reserva técnica de incêndio. A gente já imaginou a situação de incêndio e o reservatório tá baixo, né? Então não pode. Então esses 20% ficam lá sempre separados, né? Destinado para a reserva técnica de incêndio, beleza? Então aqui um exemplozinho, por exemplo, vamos supor que o prédio lá, num prédio qualquer, com reservatório superior de 5.000 litros, qual seria a reserva técnica de incêndio? Então a reserva técnica de incêndio aqui seria 20%, a gente vai pegar essa quantidade de água calculado, né, e multiplicar por 0,2, aí a gente ia ter 1.000 litros. Com isso, na verdade, nosso reservatório teria que ser dimensionado para 6.000 litros, né? E 5.000 que a gente precisa para alimentar o prédio, mais os 20% da reserva técnica de incêndio, beleza? Então a gente tem que acrescentar, ó. Veja que aqui, ó, temos que acrescentar 20%, né, para a reserva técnica de incêndio. Tranquilo? Claro que o 20% é conforme norma, é normatizado, mas a gente tem que sempre obedecer o regimento, né, o regimento do Corpo de Bombeiros da região, tá? Então, em algumas cidades é obrigatório para todo tipo de prédios, né, para casas, né, unidades residenciais unifamiliares, aí já não é obrigatório a reserva técnica de incêndio na caixa d'água, né, no reservatório. Em algumas outras cidades, aí como eu estou dizendo, quando a gente estiver dimensionando, devemos sempre analisar, né, levar em consideração as determinações do Corpo de Bombeiro da região, porque existem essas flexibilizações, digamos assim, porque em algumas cidades só é obrigatória a reserva técnica de incêndio para prédios acima de 5 andares, em outros para prédios acima de 8 andares, em outras cidades já é mais rigoroso. Então qualquer tipo de prédio, de edifício, tem que ter a reserva técnica de incêndio, beleza? Para prédio residencial a partir de tantos andares, para prédios comerciais a partir de X andares, não é igual, né? Não é um padrão. De modo que, se a gente chega num lugar que não tem esse regimento, aí a gente vai e obedece lá os 20%, a favor da segurança sempre, né? Tranquilo? Entendido isso aí? Então quando estiver fazendo o dimensionamento, né, caso não exista nenhuma determinação do Corpo de Bombeiros regional, a gente vai sempre deixar os 20% de reserva técnica de incêndio, certo? Ok. E detalhe, viu? Detalhe importante, ó, detalhe importante. Esses 20% da reserva técnica de incêndio tem que estar onde? No reservatório superior, tá? No reservatório superior. No reservatório superior. Porque vamos novamente nos deparar com a situação de incêndio. Imagine você na situação de incêndio e, né, essa água está lá no reservatório inferior ainda para ser bombeada o reservatório superior para poder alimentar, né, o sistema de combate a incêndio. Não rola, né? É uma coisa que tem que ser imediata. Então ela já tem essa quantidade, esses 20%
já devem ser dimensionados no reservatório superior, porque imaginamos que é uma situação de condição de uso imediato. Então ele tem que estar lá pronto para ser utilizado, né, esses 20% dessa reserva técnica de incêndio. Beleza? Então tem que estar já lá calculado no nosso dimensionamento do reservatório superior. Alguém chamou aí? Com relação a isso mesmo, porque eu vi um hidrante lá no Paiva ali, tem ao lado na parte frontal e lateral do Sheraton, tá entendendo? Aí o senhor respondeu agora, ele disse, é obrigatório estar na parte superior, pronto. No reservatório superior, a quantidade da água. Beleza? Então vamos voltar lá. Bom, e aí ó, reservatórios com capacidade acima de 4.000 litros devem ser divididos, né? Deixa eu até corrigir aqui. Devem ser divididos em 2 compartimentos iguais, né? Interligados lá pelo barrilete. Então, reservatórios superiores com capacidade acima de 4.000 litros, então a gente tem que dividir, beleza? Até 4.000 litros a gente pode ter um reservatório único. Passou disso, então tem que dividir aí as águas, beleza? Agora o barrilete um só, o barrilete pode ser um só, a gente pode ter 2 construções ou apenas uma divisão interna, mas claro, se for maior do que 4.000 litros, até 4.000 litros pode ser uma construção única. Passou disso, aí a gente tem que fazer a divisão. Geralmente são 2 construções separadinhas, quase que no mesmo lugar, mas separadinhas, né? Ou então ele vai ter uma divisória interna separando como se fosse como se fosse 2 reservatórios interligados, mas com a quantidade de água dividida. Vamos dar um exemplo aqui, um reservatório que precisaria de 5.000 litros, então 2.500 litros em cada lado, beleza? Menos de 4.000 pode ser uma coisa só. O reservatório superior deve ficar, ó, observação importante, no reservatório superior, né, o fundo dele deve ficar no mínimo 80 centímetros acima do compartimento sobre o qual está situado. Para quê? Para facilitar acesso ao barrilete, aos encanamentos de limpeza, né, às bombas. Então imagine o seguinte, um reservatório aqui, ó, vou fazer um desenho. Imagine aqui a laje superior. Imagina aqui a laje superior, tá? Tem um edifício. E aí aqui a gente vai. E o reservatório vai estar apoiado nela. Se o reservatório estiver apoiado nela aqui, reservatório superior. Então aqui o reservatório superior apoiado nela. Tá? Imaginemos isso aqui, reservatório superior apoiado na laje da edificação. Então, o que a gente vai, o que é que está sendo dito ali? Essa distância aqui, ó, essa distância aqui tem que ser no mínimo 80 centímetros, certo? Então, no mínimo 80 centímetros aqui. Geralmente a gente usa 1 metro, né? Mas no mínimo 80 centímetros, não menos, que é para facilitar o acesso justamente ao barrilete que vai estar instalado aqui embaixo, a tubulação de limpeza, enfim, né? E a própria manutenção do reservatório, né? Nunca ele colado aqui na superfície de apoio, beleza? Beleza aí? Tranquilo? Ô professor, volta lá, Diga. só pra eu tirar o... Certo. Aí, pode, volta aí, por favor. Foi rápido. Ok, beleza. Beleza? Ok.
assim, ó. Outra situação, temos que prever uma folga, né? Temos que prever aqui uma folgazinha entre a tampa superior do reservatório e a entrada do extravasor. Aí vamos ver o que é o extravasor, a gente vai ver agora. Deixa eu só ver uma situação aqui rapidinho, né? Prever uma folga entre a tampa superior do reservatório e a entrada do extravasor de no mínimo 20 centímetros. Vamos fazer logo a representação, vou mostrar a vocês daqui a pouco, é o próximo desenho. Então vamos fazer o seguinte, imagina aqui agora o nosso reservatório superior. Aqui o nosso reservatório superior, aqui é a tampa dele, aqui é a tampa. O que acontece? Vamos ter uma tubulação aqui assim, ó. Tubulação aqui. E essa tubulação ela tem que estar no mínimo aqui a 20 centímetros da tampa. Certo? E aí o que é essa tubulação? É o nosso extravasor. O que vem a ser isso daí? O que vem a ser o extravasor? É o que a gente chama de ladrão. É o que a gente chama de ladrão. É para que a água passar do nível, né, do nível necessário, aí ela vai começar a derramar, né? Isso, aí a gente usa. Hoje em dia é difícil, a gente sempre coloca, mas geralmente essa tubulação não é utilizada porque a gente trabalha com o sistema de boia, né? Mas aí caso a boia falhe, caso a boia farrape, né, a água não poderia também chegar a ponto de encostar na tampa e ficar exercendo pressão no nosso reservatório, né? Então tem o extravasor, que é caso a boia falhe, né, a boia dê uma farrapada, né, e a água passe do nível, né, necessário para a alimentação do edifício, né, o que vai acontecer? Vai começar a sangrar, né? Na verdade é o sangrador, acho que algumas pessoas chamam de ladrão também, né? Mas é o nosso extravasor. A água vai começar a sangrar e vai nos mostrar, eita, a bomba quebrou e a caixa já está cheia. Ele vai lá e desliga, né? Desliga o alimentador, beleza? E aí no mínimo 20 centímetros, né, da superfície inferior da tampa, beleza? E aí aqui, ó, aí o professor, aí o nome técnico dele é extravasor. Extravasor, exatamente, extravasor, beleza? E aí, ó, tubulação que tem por função, como a gente acabou de falar, tubulação que tem por função dar vazão ao excesso de água no reservatório, certo? Deve ser dimensionada sempre com diâmetro superior à tubulação de entrada e não pode ter diâmetro inferior a 25 milímetros. Então, se a tubulação que está entrando no reservatório for, por exemplo, de 40, então esse ladrão tem que ser de 50. Tá? Ele tem que ser sempre maior do que o alimentador do próprio reservatório, beleza? Se o reservatório estiver sendo alimentado, geralmente é tubo de 25 mesmo, né? Ou 20 em algumas situações. Então, se o reservatório no mundo normal, né? Então, imaginemos o seguinte: se o reservatório, o alimentador, o cano que está subindo para encher o reservatório for de 32 milímetros, então o extravasor tem que ser pelo menos de 40, sempre em um diâmetro acima, beleza? A única condição que vai ter a mesma dimensão do alimentador para o extravasor se o alimentador for um tubo de 25 milímetros,
Se a água que está alimentando, está enchendo o reservatório, for de 25 milímetros, o extravasor também vai ser de 25 milímetros. Por quê? Porque o extravasor não pode ser menor do que 25. Não pode botar 20 centímetros, tubulação de 20 centímetros lá no extravasor. Beleza? Tá dizendo aí, tá? Isso é normativo, né? A norma diz que o diâmetro mínimo dele é 25 e ele tem que ser sempre maior do que o alimentador. Aí a única situação que a gente não vai conseguir ter essa diferenciação, né? Na verdade aí quando for, não, na verdade sendo 25 a gente ia ter o extravasor como 32, né? Como 32, não tem como. O menor, de toda forma, o menor diâmetro que ele pode assumir é 25, porque hoje a gente nem tem mais 15 centímetros, 15 milímetros, né, comercialmente, né? Só seria 20. Na verdade, a única possibilidade que o extravasor poderia ter de ser 20 milímetros era se o alimentador da caixa fosse de 15, né? Mas a gente não tem mais 15 no mercado, né? A gente não tem mais 15. Então a situação menor possível que a gente vai ter de alimentador do reservatório é o de 20, né? Aí o próximo maior é 25, né? Até por isso a gente já chega aqui, já chega nessa conclusão, né? Sempre o extravasor vai ser no mínimo 25 milímetros. Deve ficar em um lugar visível e não deve escoar para o interior das calhas, né? Então, quando a gente dimensiona a calha é para receber águas da coberta, né? As águas da coberta. Então, o extravasor não pode jogar nessa calha. Você imagina um dia de chuva. Então, o seu sistema de drenagem da coberta já vai estar, né, em funcionamento por conta do escoamento da água da chuva. E ainda mais receber água do extravasor, né? Então ele vai ficar sobrecarregada, a calha vai ficar sobrecarregada e você pode ter problema inclusive de infiltrações, beleza? Então nunca direcionar esse extravasor nas calhas de águas da coberta, beleza? Beleza aí? Tranquilo? Ok. Bom, então vamos por hora fazer agora o cálculozinho. Vamos fazer uma questão, um exercíciozinho pra gente calcular isso daqui, o C-Res, para ficar fixado, né? Então vamos lá, imaginemos agora, né, a situação que a gente teve aqui anterior. Deixa eu pegar lá, só pra gente dar uma praticada então nessa questão de calcular o C-Res, né, que é a nossa capacidade de reserva, e também a divisão entre a quantidade dessa reserva que vai ficar no reservatório superior e a quantidade dessa reserva que vai ficar lá no reservatório inferior, né? Então aí a gente vai fazer essa questãozinha aí para praticar. Primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? Calcular o consumo diário. Por quê? Nós temos que C-Res né? Ou seja, a capacidade de reserva vai ser N vezes CD. Então, só para a gente dar uma praticada até um pouco mais, vou dar aqui, pronto, 5 minutinhos para você calcular o consumo diário. Então já pratica mais uma coisinha, calcula aí o consumo diário dessa edificação aí. Então vamos ao cálculo do consumo diário. Então nosso primeiro passo sempre vai ser calcular o consumo diário, né? Esse aqui está indo, deixa para lá. Então vamos calcular o nosso consumo diário. O consumo diário vai ser igual a 12 pavimentos vezes 2 apartamentos por andar, vezes 3, que é a quantidade de quartos sociais, né? Diz aqui, ó, 3 dormitórios, né? Vezes 2, né? Na verdade, primeiro a gente calcula a população, né? O que a gente está calculando aqui primeiro é a população, né? Então a nossa população vai ser essa conta aqui, né? Igual
só que a gente também tem um quarto de serviço, né? Então a mesma situação, são 12 andares que tem 2 apartamentos por andar que apresentam um quarto de serviço, e a gente vai dizer que tem uma pessoa por quarto de serviço, não é isso? Então nossa população vai ser 12 vezes 2 vezes 3 vezes 2, aqui vai dar 144. E aí aqui 12 vezes 2, 24, né? Para o quarto de serviço. Teremos um total de 168 pessoas, né? 168 pessoas. Essa é a nossa população. Beleza? 168 pessoas. Bom, com isso nós temos que nosso consumo diário vai ser igual a 168, que é o nosso público a ser atendido, vezes 220, né? A quantidade de águas que está sugerindo que seja atendido, né? Que seja atendido por pessoa, né? Então vezes 220 igual 168 vezes 220, a gente tem 36.960 litros, né? 36.960 litros, não é isso? Só que, né, vamos agora para o cálculo do C-RES. E aí, o C-RES vai ser esse consumo diário vezes o N, né? O N é a quantidade de dias. Quantos dias a gente quer que seja atendido? 2,5. Então vai ser 2,5 vezes, detalhe, vem um detalhe, CD. Mas se você observar, quando a gente falou aqui, ó, consumo diário tem que ser em metros cúbicos, não em litros, né? Consumo diário em metros cúbicos. Então a gente tem que converter, né? De litros, a gente aqui divide por 1000, né? Dividido por 1000. E aí a gente vai ter quanto aqui? Quando divide isso aqui por 1000, 39. Oh, desculpa, 36,96 metros cúbicos. Beleza? Com isso, né? 2,5, que é a quantidade de dias que a gente deseja que o nosso sistema de reservação suporte, né? Atenda a nossa população, nosso público-alvo, né? Então a gente tem aqui, ó, 2,5 vezes 36,96. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2,5 vezes 36,96 dá 92,4, né? Termina aqui nosso C-RES. Termina. Não. A gente tem que incluir os 15.000 litros de reserva técnica de incêndio. 15.000 litros de reserva técnica de incêndio. Então, ó, 15.000 litros
15 mil litros. Então nosso CRES, na verdade, nosso CRES vai ser igual a 92,4 mais 15 mil litros dividido por 1000 vai dar 15 metros cúbicos, né? Mais 15, isso aqui, ó, 107,4. Na verdade, 107,4 metro cúbico. Beleza? Nossa capacidade de reservação tem que ser 107,4 metros cúbicos para atender a essas condições, né? Para atender 2 dias e meio, 2 dias e meio, esse público total, respeitando a reserva técnica de incêndio de 15 mil litros. Beleza? Então, se tiver que ser considerada a reserva técnica de incêndio, então a gente tem que acrescentar nesse CRES. Não é só a capacidade, né, de atendimento diário, né? A gente tem que distribuir, na verdade acrescentar a reserva técnica de incêndio. Com isso agora vamos para dimensionamento do reservatório inferior. Reservatório inferior vai ser igual a 3/5, né? Três quintos desse CRES aqui, né? 3/5 de 107,4. Dá quanto isso aqui? 3 vezes 107,4 dividido por 5, então dá 64,44. 64,44. E aí a gente aproxima aqui. Esse 15 veio de onde, professor? Que 15? Não é a reserva técnica de incêndio, rapaz. Não, os 15 mil litros, acabei de falar também aqui, ó. 15 mil litros da reserva técnica de incêndio. 15 mil transformado em metro cúbico, dividido por 1000, 15 metros cúbicos. Beleza? Correto. Beleza. E aqui a gente aproxima para 65 metros cúbicos no nosso reservatório inferior. Consequentemente, reservatório superior vai ser os 107. A gente pode até já arredondar aqui também para 108 ou 110. Pode arredondar isso aqui para 108. Como a gente fez aqui a conta em cima do 107, deixa para arredondar depois, mas poderia arredondar ali logo para 108. Então a gente vem aqui, ó, 107,4 menos 65. A gente pode fazer essa conta ou então ir lá e calcular 2/5 de 107,4. Se a gente já respeitou os 3/5 aqui, o que sobrar é os 2/5, né? Então é só subtrair. Então 107,4 menos 65 vai dar 42,4. 42,4. E aí a gente também, né, sem muito pudor, arredonda aqui para 43 metros cúbicos. Beleza? E aí está dimensionado. O reservatório inferior precisa suportar 65 metros cúbicos e o reservatório superior 43 metros cúbicos. E aí a gente vai estar atendendo a toda a demanda, né, que foi proposta, né? Tanto de público-alvo a ser alimentado quanto de reserva técnica de incêndio. Público-alvo a ser alimentado por 2 dias e meio, né? E a reserva técnica de incêndio. Beleza?
A grande diferençazinha que tem em relação aos cálculos anteriores é que aqui a gente precisa converter de litro para metro cúbico, tá? Tranquilo aí? Beleza? Fica melhor para tirar o print assim, né? Beleza aí, gente? Suba, aí tá, aí, espera um pouquinho. Vá. Só um pouquinho.